Nosso ambiente de aula vai estar falando sobre dois tipos de gráfico, o gráfico pizza e o gráfico roscas. A partir do momento que a gente tem então aí dois gráficos, a gente vai estar contextualizando um pouco sobre hoje o mundo corporativo está utilizando, para essa parte de estrutura, qual a questão intencional, a questão da leitura e todos esses aspectos que a gente está utilizando hoje na configuração de um gráfico, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem a base aqui, né? A gente está se referindo a lojas e as vendas, né, de cada loja, onde a gente vai estar querendo então demonstrar um pouco do que representa essas vendas. Quando a gente está falando de pizza ou rosca, a gente está então demonstrando aqui a nossa intenção é mostrar o impacto daquilo ali num todo, ou seja, quanto representa essas vendas. Tá? Então, a gente entender que os gráficos, sim, existe uma leitura e uma intenção. Não é simplesmente atribuir ele como uma figura, tá bom? Mas vamos caminhando que a gente vai estar falando sobre isso no desenvolver do gráfico. Então, a gente vai estar selecionando aqui, lembrando que, como um senso de segurança, né, não só no relatório, mas também na configuração de gráficos e tabelas dinâmicas, a gente tem os elementos de segurança. E os elementos de segurança são feitos na base, ou seja, antes da criação. Uma tabela dinâmica vai refletir o que a base tem, um gráfico vai refletir o que a base tem. Então é importante que na base a gente possa identificar algum tipo de inconsistência, tentar identificar se existe de fato alguma problemática que vai então gerar alguma inconsistência naquela informação no gráfico, naquela tabela, naquele nosso relatório, tá bom? Então, se não existe nenhum tipo de problema na nossa base, vamos então inserir então aqui os nossos gráficos, tá bom? Eu seleciono aqui o meu intervalo, venho na guia inserir e aqui no grupo de gráficos eu tenho as opções. Então, nesse momento está falando sobre pizza e roscas, que vai estar selecionando aqui nessa opção. Ao clicar nós temos três itens aí, a pizza 2D, pizza 3D e o rosca. Eu vou estar selecionando aqui então essa primeira opção aqui, ele já vai estar então retornando para mim aqui este gráfico. Vamos estar falando um pouco aqui sobre esse gráfico que a gente já tem como leitura, né? Como front aqui a gente já tem então essa questão da representatividade. A gente então tem esse item da RM93 aqui refletindo como o maior item, né, como o maior impacto. A gente então tem aqui o RM01 como segundo, o RM23 como terceiro e como quarto aqui o RM33. Porém, a gente tem aqui um item que é uma casca de banana utilizado muito por muita gente nas empresas, né? Eu trabalho e recebo muitos relatórios de forma equivocada, as pessoas atribuírem aqui o rótulo de dados, né, quando a gente está falando aqui, é absoluto, exatamente como está aqui. E na verdade, gente, o que a gente precisa entender, a gente está falando aqui sobre impacto, sobre representatividade. Então, utilizar o valor absoluto aqui não está correto. A gente precisa então atribuir aqui o percentual. Eu posso clicar aqui, dar um Ctrl 1. E eu vou estar indo aqui na parte de opções de formatação de rótulos. Eu vou desflegar aqui o valor e vou inserir aqui o percentual. Perceba então como já muda o meu discurso, né? A partir do momento que eu estiver numa reunião, que eu estiver em um contexto de discussão sobre determinadas vendas, eu atribuindo o percentual, eu já posso estar então puxando a própria leitura do gráfico. Ele vai estar falando para mim que as vendas da loja RM93 possuem um impacto de 39%. Em segundo lugar, a gente tem então a RM23 com 24%. Assim, perceba então que o gráfico propriamente dito ele vai tomando já a sua intenção de leitura. Então, se a gente não atribui a questão do percentual, ele perde um pouco do sentido. Então, já perceba então essa como uma primeira dica, né? Não só utilizar o gráfico pizza, mas utilizar ele com a intenção e a leitura correta, tá bom? E aí mais uma dica é o seguinte, agora a gente vai falar um pouco sobre formatação. Hoje, cada dia mais os relatórios têm tomado uma uniformidade, né? Uma questão de não estar com tantas cores no seu relatório, para que tenha tanta sujeira, né? Vamos dizer assim. Cada dia mais a gente tem a visibilidade de relatórios um pouco mais sensíveis nesse sentido, tá bom? Então, qual é a nossa dica para você? A nossa dica é utilizar então a opção degradê. Eu particularmente utilizo muito essa estrutura. Como é que se faz? Vamos lá. Clicando aqui nessa estrutura, a gente vai então dar um Ctrl 1
né? Clicando na parte de formatação, aqui, deixa eu ver aqui, formatação de série de dados. Vamos clicar aqui nas cores. Nesse momento aqui agora a gente vai estar clicando em preenchimento sólido. O que a gente vai fazer aqui nesse momento? Olha só, a gente vai então estar utilizando das opções de cores degradê, ou seja, a gente vai estar clicando aqui, ó, nessas opções e utilizando essa intenção de cor de forma degradê. Mas qual é a intenção? A intenção é de dar relevância a sempre aquele que é maior impacto, ou seja, do mais escuro para o mais claro, do mais impactante para o menor. Então a gente vai clicar aqui no maior e vamos alterar aqui. Se eu tenho 4 fatias, eu começo então da quarta cor. Eu venho aqui, eu vou utilizar então essa parte aqui azul, vou selecionar a nossa primeira opção. A segunda opção vai ser o meu terceiro. E aqui o meu segundo. E aqui o meu primeiro. Então percebo então que a gente já utilizou aqui de uma formatação um pouco mais leve, um pouco mais estruturada, um pouco mais tranquila de se ler, que não roubou tanto a cena, né? É importante que a gente possa ter a consciência que não é a cor que tem que chamar a atenção, mas sim a consistência das informações e a mensagem, a leitura que ela está passando, tá bom? Aqui nesse momento então a gente vai estar dando apenas uma pincelada que eu costumo então atribuir o título aqui para o canto direito e colocar uma fonte 10 aqui apenas para a gente ter essa opção, tá bom? Um outro item que você pode estar se perguntando, mas eu posso atribuir então aqui essa cor degradê de forma muito mais rápida lá alterando as cores. Como é que a gente faz isso? Eu vou explicar a vocês o porquê que eu não utilizo dessa forma e eu altero de forma manual essas cores, tá bom? Eu posso selecionar aqui e aqui utilizando o gráfico pizza, né, só para vocês entenderem essa forma um pouco mais rápida de fazer essa alteração da cor para um item degradê, né? Vou explicar porque eu não utilizo dessa forma. Aqui eu posso estar clicando aqui na guia Suspense Design do gráfico, eu posso aqui alterar a cor e utilizar essa parte aqui do monocromático. Eu posso estar utilizando, que é sim a intenção degradê das cores aqui, mas eu vou explicar a vocês o porquê que eu não utilizo nem essa opção e nem a opção inversa, né, que é aqui embaixo. Ele pode estar invertendo do menor para o maior. Olha só, aqui nessa primeira opção, o que ele faz e que para mim já não atende, né, nessa minha intenção. Na minha intenção, o item mais relevante tem que ser o mais escuro. O item que mais impacta tem que ser o mais escuro. Então aqui, quando eu seleciono essa opção, ele já joga então o mais claro então para o maior. Para mim, então, já não atende essa minha necessidade. Quando eu vou aqui para o inverso, ele vai então joga a cor mais escura de fato para o maior, mas o inverso não acontece. A cor mais clara ele não joga para a fatia menor. Então meio que fica então meio que descompensado para mim. Então eu prefiro então atribuir esse degradê de forma manual para que sim a gente tenha a inclusão da cor mais escura para o item mais relevante e a cor mais clara, se fosse um sentido horário aí, degradê, né, das cores, a cor mais clara para o item mais assim, menos relevante no na nossa fatia, né, no nosso gráfico, tá bom? Tá? Então a gente vai estar voltando aqui então para as vendas, ok? Então clicando aqui, colocando aqui no lado direito no canto, né, o título do gráfico, a gente então tem já um comportamento um pouco mais aceitável de utilização desse gráfico, né? Lembrando então que a gente passou aí por esses itens, a gente utilizou essa parte de formatação com a utilização de cores degradê, a gente atribuiu o percentual, contextualizando de fato a intenção de leitura desse gráfico. É para isso que ele foi feito, para demonstrar quanto representa o impacto dessas vendas, ok? Para cada loja. Vamos então atribuir esse mesmo contexto aqui aplicando ao gráfico rosca. Na verdade, o gráfico rosca ele meio que tem roubado um pouco a cena aí do gráfico pizza. Vamos lá como é que a gente vai poder fazer. Para poder otimizar aqui o nosso formato, né, o mesmo raciocínio de utilização e construção de gráfico, a gente vai dar dando um Ctrl C aqui e um Ctrl... Desculpa, vou dar um Ctrl Z aqui, que eu acabei sobrepondo o gráfico. Vou dar um Ctrl C, clicar aqui fora e vou dar um Ctrl V aqui para que a gente já possa aprender um outro item aqui, que é estar clicando e alterando o tipo do gráfico. Se eu por acaso eu tive a intenção ali de alterar, eu utilizei um
de gráfico de forma errada, eu posso então estar clicando no gráfico, vindo aqui na parte de design do gráfico, né, uma guia suspensa após a minha criação do gráfico, e aqui no canto direito eu tenho uma alteração aqui, alterar o tipo do gráfico. Eu venho, seleciono aqui o gráfico rosca e dou um OK. Como a gente já tinha configurado, né, o nosso gráfico de pizza, ele já puxou aqui a configuração e trouxe então para esse item essa mesma formatação, o que não seria diferente se a gente pudesse então estar começando do início toda essa parte de estrutura. Mas o que eu queria estar deixando para vocês aqui é, ao construir um gráfico, é importante que você tenha 3 preocupações. Primeira preocupação, uma é a base. A segunda, a leitura. Não se cria gráfico sem dar a ele uma intenção de leitura, porque senão é com ela, na verdade, que você vai estar tendo a certeza que você está criando o gráfico correto. Você não atribui uma leitura ao gráfico, não tem intenção de ser criado, tá bom? E a terceira seria a questão da estrutura, a questão da formatação desse gráfico. É importante que vocês unam esses 3 itens para que de fato sejam consistentes, tanto na questão da informação, quanto na utilização correta dessa leitura, desse tipo de gráfico, e também está contextualizando toda essa parte de estrutura e formatação para que o seu relatório fique bem feito, né, e que nada possa comprometer a informação e a sua exposição, na verdade, não só da imagem, mas da intenção e dos números que ali estão inseridos através dessa imagem, tá bom? Então espero que você possa ter gostado desse vídeo. É um vídeo simples, mas é um vídeo que tem surtido muito, mas muito efeito aí no mundo corporativo. Yeah, oh.